Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês a coleção Você Pode, lançada pela Nath. Já adianto que essa coleção ela não é lançamento, ela foi lançada mais ou menos no finalzinho do ano passado e já vieram outras coleções da marca depois dessa. Eu me lembro que eu cheguei a mostrar para vocês todas essas cores em vídeo de comprinhas recebidos aqui do canal, mas eu ainda não tinha trazido a coleção completa assim num vídeo de resenha aqui para vocês. Não sei também por que eu não trouxe esse vídeo antes aqui pro canal, que às vezes a gente fica com bastante conteúdo, acaba misturando aí, vai deixando algumas coisas para trás e depois a gente se perde. Mas eu tava olhando para essa coleção um dia desses e vi que as cores têm uma pegada assim mais invernal e como a gente tá entrando no inverno agora, eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês queriam que eu fizesse resenha dessa coleção, mesmo não sendo uma coleção assim tão nova, né? Ela é mais ou menos nova, que foi do final do ano passado, mas não é o lançamento mais recente. E a maioria de vocês votou que queria sim ver essa coleção, então por isso eu trouxe esse vídeo aqui para vocês hoje. E falando um pouquinho sobre essa coleção Você Pode, são 5 cores de esmalte, 4 cremosas e uma com acabamento metálico, que tem um leve shimmerzinho dourado ali que eu vou mostrar para vocês no decorrer do vídeo. E uma coisa boa de mostrar uma coleção que já tenha lançado há alguns meses é que, se caso vocês gostarem de alguma dessas cores que eu vou mostrar no vídeo, eu acho que vocês vão ter mais facilidade de encontrar em loja física ou em loja online do que quando eu mostro uma coleção lançamento, que às vezes eu mostro uma coleção que acabou de sair, assim, fica todo mundo doido querendo, mas acaba não encontrando para vender. Nesse caso, eu acredito que vocês vão achar com bem mais facilidade essas cores. E vou mostrar as cores para vocês agora, cada uma delas passando nas unhas. E no final do vídeo faço aquele apanhado assim do que eu achei da coleção. Então assista até o final. Mas antes da gente continuar o vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo também, que me ajuda muito. E assim eu consigo saber se vocês estão gostando de vídeo de resenha, para poder continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. O primeiro esmalte que eu vou mostrar para vocês se chama Vencer, e ele é um nudezinho com um tonzinho mais rosinha, clarinho assim, uma cor bem delicada. Na primeira camada desse esmalte, ele já tem uma cobertura boa, ele cobre bem com uma camada só, porém fica ali algumas manchinhas, então finalizei ele com 2 camadas, mas ele tem uma cobertura boa, apesar dele ser esse nudezinho mais clarinho, ele é bem pigmentado, ele tem uma consistência assim mais grossinha, então ele é fácil de passar também nas unhas, dar o acabamento ali em volta da cutícula. Não tive dificuldade nenhuma para esmaltar com esse esmalte. E esse foi o resultado do Vencer, com 2 camadas sem top coat ou extra brilho. Ele tem um brilho natural bem bonito, sabe? Ele seca com um brilho bem espelhado e ele seca bem rapidinho também. O próximo esmalte que eu vou mostrar se chama Acreditar. Esse esmalte ele já apareceu em outro vídeo aqui no canal, vou deixar aí no card para quem quiser ver esse outro vídeo depois. Então eu já tinha usado ele. Esse esmalte Acreditar, ele tem um tom de rosa neon, mas ele não é um rosa assim puxando um pouco para claro, é um pouco difícil definir a cor dele, mas ele tem um tom de rosa assim mais escuro, sabe? Mas ao mesmo tempo ele tem uma pegada neon assim. É difícil mostrar esmalte neon em vídeo porque minha câmera nunca capta bem aquele tom neon que o esmalte tem. E é difícil definir também, mas ele é um rosa neon um pouco mais escuro e é um tom bem bonito. E ele cobre bem já com uma camada só. Ele já tem uma cobertura muito boa, mas finalizei ele com 2 para ter uma melhor cobertura e melhor acabamento também. E esse esmalte, como ele é neon, ele não seca com tanto brilho, ele seca um pouquinho semi-fosco, que fica com aquele acabamento assim mais emborrachado, sabe? Mas ele tem um tom bem bonito e ele seca bem rápido também. E esse está o resultado do Acreditar, com 2 camadas sem extra brilho ou top coat. Como eu disse, ele seca semi-fosco, ele não seca com acabamento brilhoso, mas nada impede de você finalizar ele com top coat, com extra brilho, que aí vai deixar ele sim com aquele acabamento mais espelhado de brilho. E agora eu vou mostrar o esmalte Realizar. Esse esmalte ele tem um tom de roxo, aquele roxo assim puxando para roxo uva. É um tom bem bonito. Esse esmalte, assim como os outros, ele já tem uma cobertura boa na primeira camada, ele já pigmenta bem as unhas. Ele é bem fácil de passar e ele é super pigmentado. Eu finalizei ele com 2 camadas para poder dar um acabamento melhor ali, porque na primeira camada ele é bem pigmentado, mas ainda ficam algumas manchinhas assim. Então é bom finalizar ele com 2 camadas e, como eu sempre digo aqui no canal, eu sempre passo camadas mais finas, que eu acho que fica com acabamento bem melhor.
E quando eu tava passando esse esmalte realizar, eu comecei a me lembrar que ele parecia muito com o esmalte que eu usei recentemente. Inclusive, eu até fiz um vídeo aqui no canal de resenha, que é o esmalte Noite de Verão da Risqué, da coleção K-Pop. Se você não viu o vídeo dessa coleção, vou deixar aí no card para você conferir depois. E eu fiz uma foto para vocês verem, um do lado do outro, para vocês verem que eles são bem parecidos. Eles têm praticamente o mesmo tom de roxo, talvez o Noite de Verão seja levemente mais escuro que o Realizar, mas coisa assim que a gente nem nota direito, mas eles são praticamente iguais. E lá no vídeo que eu fiz sobre o Noite de Verão, eu disse que o Noite de Verão parecia com o Noite Quente da Colorama. Então temos aí 3 esmaltes que são bastante parecidos. E esse ficou o Realizar com 2 camadas sem top coat ou extra brilho. Esse seca com brilho já natural bonito. E ele tem um tom bem bonito de roxo que eu gostei muito. Vou mostrar agora para vocês o esmalte Conquistar. Esse esmalte ele tem um tom bem escurão. Ele tem um tom ali de vinho que fica entre um marrom bem escuro com um leve fundinho avermelhado. E quando eu comecei a passar a primeira camada desse esmalte, eu percebi que, diferente dos outros que eu já mostrei para vocês, ele não é tão cremosão na primeira camada, ele tem um acabamento um pouco translúcido, que é aquele acabamento um pouco mais transparente. Então, mesmo com uma camada, eu ainda consegui ver bastante ali o fundinho das minhas unhas. Daí, quando eu comecei a passar a segunda camada dele, ele deu sim uma pigmentação melhor, né? Ele ficou com essa cor marrom que eu disse que ele tem, que ele é um marronzão bem escurão com uma leve pegada vermelha, assim. É uma cor bem chique e bem escura também. Mas com 2 camadas eu achei que ele não cobriu totalmente minhas unhas ali também. Quando você olhava assim mais pertinho, você via que ainda estava bastante manchado. Então esse foi o único esmalte da coleção que eu finalizei com 3 camadas. Eu achei que ele não tem uma cobertura assim excelente, mas ele é desse tipo de acabamento um pouquinho mais translúcido, né? Ele é um pouquinho mais transparente. Então tive que usar 3 camadas dele para poder finalizar ali e dar cobertura totalmente nas minhas unhas. E esse esmalte, como eu disse, ele tem um tom bem escuro, aí já mostrando o resultado para vocês de como que ele ficou com 3 camadas sem extra brilho, mas eu achei sim um pouco difícil dar o acabamento ali em volta da cutícula e limpar os borrões também. Eu achei que ele gruda um pouco ali em volta do dedo, então eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de limpar ali, dar o acabamento final da esmaltação com esse esmalte. E por último, agora eu vou mostrar o esmalte Superar. Esse daí, em questão de acabamento, é o mais diferente da coleção e foi definido pela Nath como metálico, mas ele tem um leve shimmerzinho ali, puxando um pouco para dourado, que eu tentei filmar um pouquinho mais de perto para mostrar para vocês. Em questão de tom, ele tem um tom mais parecido com o Conquistar, que foi o último que eu acabei de mostrar para vocês. Ele tem uma pegada ali marrom bem escura, com um leve fundinho avermelhado, porém o acabamento é diferente, ele não é cremoso. Esse foi um outro esmalte da coleção que eu também já tinha usado, então eu já sabia como que era a cobertura dele. E esse daí, ele é muito pigmentado. Se você passar uma camada um pouquinho mais generosa dele, ele já cobre perfeitamente as unhas, não precisa de outra camada. E foi assim que eu usei ele nesse vídeo. E assim ficou o Superar com uma camada só, sem top coat ou extra brilho. E esse, ele não seca com um brilho espelhadão assim, ele seca com uma pegadinha fosca também. Mas ele tem um acabamento bem bonito e ele tem esse glitterzinho que eu disse, puxando um pouco mais para dourado, que dá uma profundidade bem bonita para o esmalte. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre a coleção. Vou começar falando sobre os tons. Eu não achei os tons assim grande novidade. Eles estão bonitos sim, mas não é novidade. E eu disse lá no início do vídeo que eu achei essa coleção assim mais com uma carinha de inverno, né? Porque tem tons assim mais escuros, tons fechados, apesar de ter esse rosa neon aí no meio. Esse rosa ele tem uma pegada assim um pouquinho mais escura, então acho que ele se encaixaria bem nessa época do ano também. Mas essa coleção ela não foi lançada para o inverno, ela foi lançada no final do ano passado, mais ou menos em novembro. A gente sempre comenta sobre isso de cor escura ser usada no inverno, cor mais clara no verão, mas eu não me prendo muito a isso. Eu acho que a gente tem que usar o que a gente se sente bem. E eu achei essas cores uma boa opção para se caso você ainda não tenha nenhum esmalte parecido com essas cores, você investir, porque esmalte da Nath é baratinho, custa em torno de uns R$3, R$3,50 por aí, e eles estão com bastante qualidade.
Eu só não gostei muito do esmalte Conquistar, porque como eu disse, eu achei ele um pouco translúcido assim, então precisou de 3 camadas para cobrir com ele, e eu achei ele um pouquinho chato de limpar, e ele também não é um tom que me agrada, porque eu não gosto muito de esmalte escurão assim, então eu deixaria o Conquistar de lado dessa coleção e ficaria com os outros. E fora o Conquistar, todos os outros têm uma boa pigmentação, eles cobrem bem com 2 camadas, são bem pigmentados e bem fáceis de passar também. E lembrando que os esmaltes da Nath, eles são 5 free, ou seja, eles são livres das principais substâncias que causam alergia. E eles também têm Delcolônia, que é aquele cheirinho que quando você passa ali o esmalte ele seca, ele fica com leve perfume nas suas unhas. Sobre o pincel da Nath, na embalagem não vem falando nada ali no rótulo, se ele é flat ou não, porque normalmente as marcas deixam estampado ali quando o pincel é flat. Já teve outras coleções que a Nath fez isso, de estampar ali que o pincel era flat. Nessa coleção eles não falaram nada. Eu achei que o pincel continua parecido com das outras coleções da Nath, que não é aquele pincel flat super gordão assim, mas ele é um leve flat, ele leve gordinho, que ajuda um pouco na hora de passar assim. E agora me conta nos comentários se vocês costumam usar cores mais escuras no inverno ou se vocês não ligam para isso. Deixem nos comentários e me contem também qual foi sua cor preferida dessa coleção, ou se você já comprou alguma dessas cores ou se comprou a coleção toda. Me contem nos comentários que eu vou adorar ler e responder vocês. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de avaliar ele para mim, deixando seu like. E se inscreve aqui no canal também para você acompanhar os próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. E me siga lá nas redes sociais também, que eu vou deixar fotos dessa coleção por lá. Então, por hoje é só e até a próxima.